Olá, pessoal! Chegando mais uma vez para a parte 4 de revisão de português aqui para vocês. Estou trazendo nesse momento a revisão, a correção do terceiro simulado. Estamos aqui na parte 2, ainda vamos ter a parte 3, então, em vez de 4 aulas minhas no YouTube, vocês vão ter 5. Justamente porque são muitas questões para colocar em um vídeo só ou em apenas 2, certo? Só para reforçar, eu estou gravando sem aparecer pelo fato de que não estava funcionando o áudio junto com o vídeo e eu estava tentando entrar ao vivo e não estava dando certo, o áudio não estava bom. Tentei por várias vezes, fiz vários testes, mas não deu certo. Então, a forma que eu achei para conseguir dar aula para vocês foi essa. Descobri esse método e resolvi aplicar. Eu atrasei também alguns dias, né, para postar os vídeos, justamente porque eu precisava gravá-los e editá-los. Mas provavelmente eu vou postá-los todos no mesmo dia, para que vocês façam no horário de vocês na hora de estudar, tá? Porque ainda vai ter algum tempo para o Enem, então vai dar para vocês reverem os vídeos, reverem as questões. Vou começar aqui, né? Continuar com a correção do terceiro simulado. Se restar alguma dúvida em relação às questões ou qualquer outra questão sobre qualquer outra coisa referente à língua portuguesa, podem falar comigo, eu estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, tanto gramaticais como em relação à literatura, tá? Primeira questão do slide, tá, gente? Eu acho que a gente já tá na 16ª, buscando todas as questões que a gente respondeu até agora do terceiro simulado. Não há morte. O encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de duas formas. Eita, gente, repetiu aqui. Pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte. A vida, porque a supressão de uma vida é a condição da sobrevivência da obra, e a destruição não atinge um princípio universal e comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim adquire forças para transpor a montanha e ir a outra vertente, onde há batatas em abundância. Mas, se as duas tribos dividirem em paz as batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de inanição. A paz, nesse caso, é a destruição. A guerra é a conservação. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se, pelo motivo real de que os homens só comemoram e amam o que lhe é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, o ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. Machado de Assis, Quincas Borba. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que o uso da vírgula marca supressão, ou seja, elipse. O que seria elipse? Seria como se fosse deixar oculto o que se quer dizer, tá? Ao vencido, ódio ou compaixão. Ao vencedor, as batatas. A paz, nesse caso, é a destruição.
Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. Mas, rigorosamente, não a morte. Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-se. Evidentemente, a gente percebe a elipse, ou seja, a ocultação de um termo na questão A. Por quê? O que seria colocado, por exemplo, no lugar da vírgula? Ao vencido resta ódio ou compaixão. Ao vencedor resta as batatas. Por exemplo, foi só uma palavra que eu achei para colocar aqui. Então, a vírgula vai marcar, nesse caso, ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas, vai marcar essa supressão, né? Esse ocultamento para que fique mais, geralmente é para deixar mais bem adequado ao texto, mais bonito, enfim, dessa palavra ou termo, né? Segunda questão. As ondas amarguradas encostam a cabeça nas pedras do cais. Até as ondas possuem uma pedra para descansar a cabeça. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Murilo Mendes. A figura de linguagem que ocorre nos versos 5 e 6 é... Vamos lá. Eu, na verdade, possuo todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Seria uma metáfora, a sinédoque, a hipérbole, a aliteração ou a anáfora? Como vocês podem ver aí, temos a hipérbole, né? Eu não sei se vocês lembram do que significa, né? Uma hipérbole, né? Nesse texto, gente, mais uma vez houve um corte, infelizmente, porque tô com um problema, né? Mas eu vou tentar deixar melhor aqui para vocês, né? A hipérbole seria, voltando à explicação, a hipérbole seria o exagero, né? Ele tá falando ali que exagerando demais sobre o que dá até para confundir com a metáfora, sabia? Mas em relação ao texto todo, mas nesses específicos versos nós vamos ter esse exagero, né? Quando ele fala que possui todas as pedras, ele não possui todas as pedras que há no mundo, gente. Então ele exagerou ali para causar uma emoção, para causar justamente esse exagero mesmo, sabe? Essa questão é grande. Morro da Babilônia. Vou tentar ler o mais rápido possível. Se vocês quiserem pausar o vídeo para lerem melhor, mas como vocês já leram a questão, provavelmente vão querer só ir para as alternativas. Mas eu vou ler para deixar mais interativo. Morro da Babilônia. À noite do morro descem vozes que criam terror. Terror urbano, 50% de cinema e o resto que veio de Luanda ou se perdeu na língua geral. Quando houve revolução, os soldados espalharam no morro. O quartel pegou fogo, eles não voltaram. Alguns chumbados morreram. O morro ficou mais encantado, mas as vozes do morro não são propriamente lúgubres. Há mesmo um cavalinho bem afinado
que domina os ruídos das pedras e das folhagens e desce até nós, modesto e recreativo, como gentileza do morro. Sentimento do mundo de Carlos Drummond de Andrade. No poema Morro da Babilônia, de Carlos Drummond de Andrade, a menção à cidade do Rio de Janeiro é feita de modo indireto, metonimicamente, pela referência do morro ao Morro da Babilônia. B. O sentimento do mundo é representado pela percepção particular sobre a cidade do Rio de Janeiro, aludida a uma metáfora do Morro da Babilônia. O tratamento dado ao Morro da Babilônia assemelha-se ao que é dado a uma pessoa, o que caracteriza a figura do estilo denominado paranomásia. A referência ao Morro da Babilônia produz um percurso figurativo do poema, um oxímoro, a relação entre terror e gentileza no espaço urbano. Daí, nós temos a resposta A, né? Que diz assim: a menção à cidade do Rio de Janeiro é feita de modo indireto. Ou seja, ele menciona o Rio de Janeiro, mas ele menciona referenciando o Morro da Babilônia. Que no caso ele usa aí da figura de linguagem, né, a metonímia, querendo ou não. Quando ele fala, a noite do morro descem vozes que criam terror. Quando houve revolução, os soldados espalharam no morro, o quartel pegou fogo, eles não voltaram. Então aí está referenciando o Rio de Janeiro, as favelas, a guerra, essas coisas todas que acontecem lá. Soneto, de Álvares de Azevedo. Já da morte o pavor me cobre o rosto, nos lábios meus o alento desfalece, surda agonia o coração fenece, e devora meu ser mortal, desgosto. Do leito embalde, do macio encosto, tento o sono reter, já esmorece o corpo exausto, que o repouso esquece, eis o estado em que a mágoa me tem posto. O teu adeus, minha saudade, fazem o insano do viver que o insano do viver me prive e tenho os olhos meus da escuridade. Dá-me a esperança com que o ser mantive. Volve ao amante os olhos por piedade, olhos por quem viveu, quem já não vive. O núcleo semático do soneto sintático faz referência à segunda geração romântica, porém configura um lirismo que o projeta para além desses movimentos específicos. O fundamento desse lirismo é a angústia alimentada pela constatação da irreversibilidade da morte, a melancolia que frustra a possibilidade da relação diante da perda, o descontrole das emoções provocadas pela autopiedade, o desejo de morrer como alívio para a desilusão amorosa, ou é o gosto pela escuridão como solução para o sofrimento. Nós percebemos aí o quão melancólico é todo esse soneto, né? Ela passa, né, a ser frustrada, como é bem dita na letra B aí. E é como se arrancasse essa possibilidade de reação após a perda, né, do indivíduo. Por isso tem todo esse lirismo, tem todo esse romantismo, tem toda essa melancolia, tristeza, enfim. Outra questão para vocês.
A natureza nessa estrofe. Do tamarindo a flor abriu-se há pouco, já solta o vulgar e mais doce aroma. Como parece de amor, como estas preces, no silêncio da noite o bosque exala, Gonçalves Dias. Tamarindo significa árvore frutífera, ou fruto dessa mesma planta, e bogari, arbusto de flores brancas. A natureza nessa estrofe é concebida como força indomável que submete o eu lírico a uma experiência erótica instintiva, expressa sentimentos amorosos, é representada por divindade mítica da tradição clássica, funciona apenas como um quadro cenográfico para o idílio amoroso, é recriada objetivamente como base em elementos da fauna e da flora nacional. A gente sabe que não é isso aqui, né? Tá bem claro que não é. Ao ler esse verso, né, de Gonçalves Dias, a gente pode perceber, nessa estrofe, a gente pode perceber que tem a expressão de sentimento amoroso. Pode ser que alguém fique em dúvida entre a A e a B justamente por ter alguns elementos que podem causar uma certa impressão de experiência erótica, né? Mas o que é ressaltado aí é justamente essa expressão dos sentimentos amorosos dele. Vamos ler o texto abaixo. João Grilo. Ah, isso é comigo. Vou fazer um chamado especial em verso. Garanto que ela vem. Querem ver? Recitando. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Encourado. Vá vendo a falta de respeito, viu, João Grilo? Falta de respeito nada, rapaz. Isso é um versinho de canário pardo que minha mãe cantava para eu dormir. Isso tem nada de falta de respeito. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Cena igual a da aparição de Nosso Senhor e Nossa Senhora, a compadecida entra. Encorado com raiva, lá vem a compadecida, mulher em tudo se mete. João Grilo, falta de respeito foi isso agora, viu? A senhora se zangou com o verso que eu recitei? Compadecida fala, não, João, por que eu iria me zangar? Aquele é o versinho que o canário pardo escreveu para mim, que eu agradeço. Não deixa de ser uma oração, uma invocação. Tem umas graças, mas isso é que torna alegre e foi coisa de que eu sempre gostei. Quem gosta de tristeza é o diabo. João Grilo, é porque esse camarada aí, tudo que se diz, ele enrasca a gente, dizendo que é falta de respeito. A compadecida. É máscara dele, João. Como todo fariseu, o diabo é muito apegado às formas exteriores. É um fariseu consumado. Curado. Protesto. Manuel, que seria Jesus, diz. Eu já sei que você protesta, mas não tenho o que fazer, meu velho. Discordar da minha mãe é que eu não vou. Fonte Alto da Compadecida, 15ª edição. Maravilhoso, né, gente? Eu acho que todo mundo tem esse texto decorado, principalmente porque tem no filme, vocês, não sei se vocês pegaram, são dessa fase de assistir o Alto da Compadecida milhões de vezes, e ainda assim achar engraçado. Mas é isso, vamos continuar. A obra O Alto da Compadecida foi escrita para o teatro. Gente, tá muito fácil. João Cabral de Melo Neto e aborda temas recorrentes ao Nordeste brasileiro. Em seu autor, Ariano Suassuna, aborda o tema da seca que sempre marcou o Nordeste.
pelos autores do movimento armorial, abordando temas religiosos e costumes populares, por Ariano Suassuna, tendo como base romances e histórias populares do Nordeste brasileiro, por João Cabral de Melo Neto, e aborda temas religiosos divulgados pela literatura de cordel. Eu quase ia dando spoiler aqui sobre quem é o autor, mas eu acho que não é novidade para ninguém. E, como vocês podem ver, é a resposta D, muito fácil. Ele tem realmente, quando ele escreveu, teve embasamento nesses romances, né, e em histórias populares do Nordeste brasileiro, tanto que não sei se vocês leram o livro, mas no próprio filme a gente vê que tem essa divisão de atos, de cenas, porque são vários romances, várias histórias populares ali que vão se juntando para se formar o livro, ou o filme, né? Então, gente, próxima questão. Sobre o concretismo, estão corretas as seguintes alternativas. A poesia concreta ou concretismo impôs-se a partir de 1956 como uma expressão mais viva e atualmente de nossa vanguarda estética. No contexto da poesia brasileira, o concretismo afirmou-se como antítese à vertente intimista e estetizante dos anos 40 e repropôs temas, formas e, não raro, atitudes peculiares ao modernismo de 22 em sua fase mais polêmica e mais aderente às vanguardas europeias. Alfredo Bozzi. 2. Os poetas concretos entenderam levar às últimas consequências certos processos estruturais que marcaram o futurismo, italiano e russo, o dadaísmo e, em parte, o surrealismo. São processos que visam explorar as camadas materiais do significante. A poesia concreta quer-se abertamente anti-expressionista. Em termos mais genéricos, o concretismo toma a sério e de modo radical a definição de arte como técnica, isso é, como atividade produtora. 3. A poesia concreta inovou em vários campos, entre eles o campo semântico, ideogramas, polissemias, trocadilhos, etc. O campo sintático, justaposição, redistribuição de elementos, ruptura com a sintaxe da proposição, etc. O campo léxico, o campo morfológico, o campo fonético e o campo topográfico, que são a abolição do verso, não linearidade, enfim. O concretismo toma a sério e de modo radical a definição da arte como técnica, isto é, como atividade produtora. O poema é identificado como objeto da linguagem e dos poetas do concretismo brasileiro. Reconhece e promove uma tradição tecnista como seu imediato ponto de referência estética. Daí nós vamos ter a alternativa D, em que todas as afirmações estão corretas. Então, aqui tem um texto de Vinícius de Moraes, né? Vou ler um pouco para vocês. Eu gosto de ler poesia, poema, enfim, é mais interessante do que esses textos, né? A mulher que passa. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Seu dorso frio é um campo de lírios. Tem 7 cores nos seus cabelos, 7 esperanças na boca fresca. Oh, como és linda, mulher que passas, que me sacias e me suplicias. Dentro das noites, dentro dos dias, teus sentimentos são poesia, teus sofrimentos, melancolia. Teus pelos são leves, são relva boa, fresca e macia. Teus belos braços são cisnes mansos, longe das vozes da ventania. Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Como te adoro, mulher que passas, que vens e passas, que me sacias, dentro das noites, dentro dos dias, porque me faltas se te procuro.
Porque me odeias quando te juro que te perdia se me encontravas e me encontravas se te perdias. Porque não voltas, mulher que passas? Porque não enches a minha vida? Porque não voltas, mulher querida, sempre perdida, nunca encontrada? Porque não voltas a minha vida para o que sofro não ser desgraça? Meu Deus, eu quero a mulher que passa. Eu quero-a agora, sem mais demora, a minha amada mulher que passa. No santo nome do teu martírio que nunca cessa, meu Deus. Eu quero depressa a minha amada mulher que passa, que fica e passa, que pacifica, que é tanto pura como devassa, que boia leve como a cortiça e tem raízes como a fumaça. A figura da mulher como musa, fonte de inspiração do poeta Vinícius de Moraes, é um traço de permanência da literatura brasileira. Seguem-se abaixo trechos de poemas escritos por diferentes autores em distintos períodos literários sobre o sentimento que a musa inspiradora provoca no poeta. A ponte é a única opção cuja a imagem da mulher se distancia por completo da observada no texto. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, senão em vós, se uniformara. B. Ai, Nícia amada, se este meu tormento, se estes meus sentidíssimos gemidos lá no teu peito, nos teus ouvidos, achar pudessem brando acolhimento. Primeiro trecho que eu li é de um poema de Gregório de Matos, o segundo de Cláudio Manuel da Costa. C. Se uma lágrima às pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Álvares de Azevedo. D. A primeira vez que vi Teresa, achei que ela tinha pernas estúpidas. Achei também que a cara parecia uma perna. Manuel Bandeira. E à noite, ai, como em mal sofro do anseio por ela, ainda velada, misteriosa, mulher que nem conheço, aflito chama. Alberto de Oliveira. Tá bem claro aí que é a letra D, porque todas as outras alternativas, os poetas, eles estão endeusando a mulher. No primeiro, né, Gregório de Matos a compara com um anjo, né? Em todas as outras sempre tem esse sofrimento de querer a mulher, de endeusar. Exceto na D, que ele disse que achou que Teresa tinha pernas estúpidas, então isso não é um elogio, não é endeusar ninguém. E a cara parecia uma perna, então chamou ela com cara de estúpida, né? A gente já vê aí a diferença, bem simples. Próxima questão. Vamos ler os fragmentos aqui. Resolvi estabelecer-me aqui na minha terra, município de Viçosa, Alagoas, e logo planeei adquirir a propriedade de São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Segunda. Uma semana depois, à tardinha, eu, que ali estava, aboletado desde meio-dia, tomava café e conversava, bastante satisfeito. Terceira. João Nogueira queria um romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Quarta. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vivente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores. Será? Não será? Quinta. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente,
Mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Assinale a alternativa que ambas as passagens... Gente, tem um negocinho aqui gravando que eu não consigo ver o que está escrito. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele. Não consigo tirar. Enfim. Exercício de metalinguagem em São Bernardo. É o que eu consigo ler. Sabe? Depois de passagens até exercícios, eu não consigo ler. Mas deve ser algo simples. É a letra A, que é a 3 e a 5. O que eu entendi é que deve fazer metalinguagem em relação a São Bernardo. Então, aqui está dizendo que é a 3 e a 5. João Nogueira queria o romance em línguas de Camões, com períodos formados de trás para diante. Metalinguagem é quando a gente se refere à própria língua, né? Então aqui ele está falando sobre o romance de Camões e fala que é um texto falando de outro texto, né? Com períodos formados de trás para diante. E no segundo está dizendo que literatura, explicando sobre a literatura, sobre isso, escrevendo. Vamos lá. A questão é começar. Coçar e comer é só começar. Conversar e escrever também. Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, como vai, já não funciona para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Cadê? No escrever também poderia ser assim, e deveria haver para a escrita algo como conversa vadia. Conversa vadia, cadê? Me perdi de novo, gente. Com que se digava até encontrar um assunto para um discurso encadeado. Mas a diferença da conversa falada nos ensinaram a escrever e na lamentável forma mecânica que se supunha texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensara. Agora entendo o contrário. Escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Assim fomos alfabetizados. Em obediência a certos rituais, fomos induzidos desde o início a escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim pré-determinados. Isso estragava porque bitolava o começo e todo o resto. Tentaremos agora, quem? Eu e você, leitor, conversando, entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural, não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou dito, mas inauguração do próprio pensar. Pare aí, me diz você, o que o escrevente escreve antes, o leitor lê depois? Não, lhe respondo, não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Pois é, escrever é isso aí. Iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas, sequer imaginados, de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois a espichar, conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam assuntos, termina-se, sabe Deus como. Vou ler a questão. Peguei aqui no celular porque eu não estou conseguindo ler mais uma vez no computador.
Mas vocês não vão perceber, não tem nem para que falar. Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, já não funcionam para engatar uma conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Ela faz referência à função da linguagem cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Então, seria a letra C, né? Que é a função fática, que seria aquela questão do chamamento. Eu falei para vocês em aula, quando você vai, como tá mesmo falado aqui, quebrar o gelo, tentar puxar a conversa, então você começa. Bom dia! Aí seria essa uma característica da função fática, né? Bom dia! Aí o outro responde, bom dia! Aí, como você vai? Tô bem, e você? Pronto, então essa conversação de chamar a atenção ali, é essa função fática. Desabafo. Desculpe-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira, a começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso. Estou zangado. Nos textos em geral, é como uma manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com o predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou a expressiva, pois a. O discurso do enunciador tem como foco o próprio código. B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. C. O interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Ou o enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Tá claro aí sobre a resposta B, na verdade não tão claro. Pode ser que vocês tenham ficado em dúvida em relação... Peraí, o interlocutor, a frequência da construção, o referente é o elemento... Não, gente, tá claro. Eu que voei aqui, li uma coisa e pensei outra. Realmente é a B, não tem questão. Por quê? Porque a atitude do enunciador, né? Essa coisa emotiva de quem está passando a mensagem se sobrepõe a tudo aquilo que realmente ele falou. Então, ele está colocando ali o foco sobre o problema dele, né? Então, a forma com que ele fala, tudo isso vai gerar, sim, a predominância da linguagem emotiva. Poética, de Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam um pensamento estético predominante na época. Vamos ler. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com um livro de ponto, expediente, protocolo e manifestação de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pugnante dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare.
Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista, critica todo e qualquer lirismo na literatura, propõe o retorno ao lirismo clássico do movimento, propõe o retorno do movimento romântico, propõe a criação de um novo lirismo. A questão é porque quando ele sugere que quer o lirismo dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare, ele está sugerindo ali sair desses movimentos clássicos de antigamente, a primeira coisa que ele está falando aqui, que ele está farto desse lirismo que já existe, ele não quer mais desse lirismo bem comportado, não quer mais, ele quer outro tipo, ele quer outra coisa, e ele vai aí propor essa criação ao citar esses exemplos, né? Dos bêbados e pungentes dos bêbados, enfim. Pronominais. Antes eu vou ler o exemplo. O exemplo não, a questão. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Muito conhecido esse texto dele, né? O outro texto. Iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua descrita, quando se deseja produzir a fala dos personagens. Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos condenam essa regra gramatical, acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra, criticam a presença de regras na gramática, afirmam que não há regras para o uso de pronomes, relativizam essa regra gramatical. Nesse caso, a gente vê a posição dos dois autores, né, sobre essa afirmação de que não há regra para o uso de pronomes no primeiro texto, né, o poema de Oswald de Andrade, quando ele fala ali, peraí, quando a gente tá falando aqui, não é assim não, cara, a gente vai falar normal, me dá um cigarro, ou me dá alguma coisa, não tem nada disso, desse pronome não. E no outro, ele tá dizendo a mesma coisa, que iniciar a frase com pronome átono é lícito na conversação familiar, despreocupada, né? E a partir daí vai afirmar o que o primeiro está dizendo também. Podendo fazer, daí a gente tomar a interpretação de que os dois concordam com o mesmo sentido. Mais uma questão aqui. A imagem do homem vitruviano é uma representação elaborada no final do século XV por Leonardo da Vinci. E exprime um antropocentrismo e harmonia das formas que caracterizam as obras artísticas dos períodos renascentistas. Sobre o Renascimento, não é correto afirmar que um dos seus principais fundamentos intelectuais foi o humanismo, concepção segundo o qual o homem deveria ser valorizado como o epicentro do mundo e da história, como havia ocorrido na Antiguidade Clássica. B. O estudo do homem e da natureza nesse período fundamentava-se no espírito crítico, o que possibilitou o desenvolvimento do pensamento científico, como se comprova na defesa na teoria heliocêntrica por Nicolau de Cusa e Nicolau Copérnico. C. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a Mesopotâmia, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia.
Um dos seus maiores expoentes foi Leonardo da Vinci, um modelo do intelectual renascentista, pelo fato de se ter dedicado às múltiplas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a anatomia, a física e a botânica, além da pintura. O termo Renascimento designa a modalidade de expressão intelectual urbana e burguesia ordinária da Península Itálica, que se constituiu a partir do sincretismo entre a cultura clássica e a tradição judaico-cristã. Letra C. Os homens da época tenderam a valorizar a produção artística e intelectual das civilizações do Oriente Médio, especialmente a egípcia e a mesopotâmica, pela conexão que estas guardavam com a história hebraica descrita na Bíblia. Sim, eu não lembro se eu falei na aula que eu gravei, mas realmente a resposta é a C. Se eu não falei, eu devo ter colocado no slide sobre isso. Se vocês acharem alguma dúvida, é porque essa questão é bem conhecimento mesmo sobre isso. Eu estou fazendo muito rápido justamente porque eu não quero me estender muito, para não ficar vídeos muito longos, né? E fica chato. Eu também não estou aparecendo, não estou interagindo com vocês, então é capaz de ficar até meio chato de ficar assistindo todo, né? Infelizmente eu só tive como fazer assim. Próxima questão. Leia o seguinte poema de Cruz e Souza, A Vida Obscura. Ninguém sentiu teu esparmo obscuro, ó ser humilde, entre os humildes seres. Embriagado, tonto dos prazeres, o mundo para ti foi negro e duro. Atravessaste num silêncio escuro, a vida presa a trágicos deveres, e chegastes ao saber de altos saberes, tornando-te mais simples e mais puro. Ninguém te viu, o sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, que o coração te apunhalou no mundo. Mas eu sempre te segui os passos. Sei que cruz infernal prendeu-te os braços, e o teu suspiro, como foi profundo. João da Cruz e Souza, né? Vamos ler o enunciado. No final do século XIX, a arte simbolista surgiu, com uma proposta voltada para a hegemonia do sujeito e contrária à supremacia do materialismo. Sabendo disso, assinale a alternativa que apresenta elementos simbolistas presentes no texto. Daí vocês vão ter que lembrar os elementos que um simbolismo carrega e identificar eles no texto. Linguagem precisa, descrição objetiva, utilização de assonâncias e alterações, cruzamento de sensações de sinestesia, conflito entre matéria e espírito, subjetivismo, emprego das iniciais maiúsculas para atribuir um valor absoluto a determinados termos, materialismo, angústia, linguagem figurada, silêncio escuro, cruz, interação cósmica, tema, redenção pelo sofrimento, transcendência espiritual, linguagem vaga que busca surgir em vez de nomear impessoalidade. Seria a letra E. A gente elimina C aqui quando ele fala aqui racionalismo ou materialismo. Na própria questão diz, né, contrária à supremacia do materialismo, já é uma dica para a gente eliminar. Temos aí 4 questões para ser pensada. A questão ainda da dica, né, falando sobre essa questão da hegemonia do sujeito, né, então daí a gente percebe a transcendência espiritual e também essa questão de buscar sugerir, né, em vez de estar nomeando e tal, toda essa questão de impessoalidade. Então, gente,
dando fim à segunda parte da revisão sobre o terceiro simulado, hoje, né? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Se acharam dúvidas, podem falar comigo. Se vocês conseguiram assistir a aula toda também, chegaram até aqui, pode falar no meu WhatsApp, pode falar no grupo também, se vocês não souberem direito quem eu sou, dizer, professora de português, me ajuda nisso aqui. E estou à disposição de vocês. Vai ter mais uma parte, que é a parte 3, e que é justamente sobre as últimas 10 questões do simulado, tá bom? Tchauzinho para vocês e até a próxima aula.